Shalom. Nós estamos começando o estudo da Parashá. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a Parashá da semana passada e dessa semana. Nós vamos fazer então uma oração. A Parashá é uma porção da Torá. A Torá foi dividida em 54 partes e uma parte é estudada em cada semana, para que ao longo do ano se faça o estudo de toda a Torá. Então, já estamos em Devarim, que é Deuteronômio, e nós vamos estar estudando os capítulos do 4, que a gente já estudou o final do 3, então do 4 até o 11. Então, nós vamos estar dividindo esse estudo das duas, tanto da Parashá passada como da Parashá dessa semana, da porção dessa semana. Então vamos fazer uma oração. Senhor, nós nos colocamos nesta hora em oração. Nós vamos estar estudando sobre a Parashá da semana passada e dessa semana. Que o Senhor possa estar direcionando esse estudo para que possamos compreender mais e mais da Tua Escritura para da melhor forma te servir. Ensina-nos os Teus caminhos. Ilumina o nosso entendimento, nos dê shalom, alegra-nos na Tua presença. Toma cada um que está assistindo, ouvindo esse estudo. Em nome de Yahushua HaMashiach, faz algo tremendo em nossas vidas. Amém. Eu vou estar aqui também gravando para postar no grupo lá do WhatsApp. Então em alguns momentos também vou dar uma parada para poder postar lá no grupo, porque o áudio não pode ficar muito grande. Bem, nós então vamos estudar Devarim, que é Deuteronômio, conhecido como Deuteronômio, mas o nome correto é Devarim, que quer dizer palavras. E nós vamos para o capítulo 4, e diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que Yahweh Elohim de vossos pais vos dá. Nós não vamos ler todos os versículos de todos esses capítulos. Isso já é um trabalho que nós já nos colocamos para fazer durante esses dias. Então aqui nós vamos chamar os pontos principais nesse foco de hoje. Você também pode levantar outros tópicos principais para você em determinadas ocasiões, mas hoje nós vamos destacar alguns pontos. Então aqui o capítulo 4 começa falando do ensino, o ensino para que a pessoa possa cumprir. E então é interessante que muitas pessoas não têm sido ensinadas com relação à Torá e acaba perdendo muitas coisas importantes por falta de ensino. Então diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve. Então começa a destacar a questão do ouvir. Nós estamos em uma geração que é destacado muito a questão do ver, do visual. As coisas são feitas para as pessoas verem, admirarem a beleza, e muitas coisas nisso são utilizadas a questão da sedução, daquilo que vê. Lembramos muito do que está escrito em Bereshit, em Gênesis, quando Satã ele tenta arravar Eva com relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal, e diz que ali é relatado que ela viu que a fruta era agradável aos olhos. Então ela percebeu ali que aquilo que ela estava sendo ali tentada, ela foi despertada pela questão do ver. Então diz assim o verso 6 de Bereshit, capítulo 3, verso 6: E viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então a gente vê a questão do despertar do ver, da sedução pelo ver, do agradável aos olhos.
E Israel aqui é despertado para um outro sentido, o sentido do ouvir. É o sentido que o Messias tem despertado a Querrilá, a congregação, a comunidade, os seus servos, a Carral, para o ouvir. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que Aruar, o Espírito de santidade, de separação do Eterno, o que Aruar diz às Querrilot, às congregações. Então, é importante nós nos atentarmos para o sentido do ouvir em meio a uma geração em que estamos sendo bombardeados por imagens, por aquilo que vê. Então, precisamos parar para ouvir. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Para quê? Para os cumprir, diz. Então, não apenas sejais ouvintes, mas praticantes. Para que vivais. Então, aqueles que ouvissem a Torá, o ensino da Torá e pôssem em prática, ia ter longevidade na terra. Aqui não está falando da vida eterna, da salvação. Aqui está falando de uma qualidade de vida. Para que vivais. Então, para que entrais e possuais a terra que Yahweh Elohim de vossos pais vos dá. Então, a Torá traz compreensão para a conquista. É um manual de guerra, é um manual de batalha espiritual, de conquista. São ensinos para que vençamos as batalhas. Então, são estatutos para nos trazer qualidade de vida. E aí vem o verso 2: não acrescenteis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos de Yahweh vosso Elohim, que eu vos mando. Então aqui é uma ordenança para que não haja adulteração na escritura. Não se diga que Moshe escreveu se ele tem escrito. Não se diga que o Eterno falou por Moshe sem o Eterno ter falado. Então, temos que ter cuidado para com as adulterações. Nós vamos ver isso algo parecido isso, em Guiliana, em Apocalipse, quando também é trazida uma palavra de exortação para que não haja uma adulteração do livro. Então, isso é muito importante. É falado aqui no capítulo 4 sobre a questão do que aconteceu em Baal Peor, onde houve ali a adoração de idolatria, a prática de idolatria com os moabitas, e ali houve comidas sacrificadas e a prostituição espiritual, a prostituição no caso na adoração, e ali o Eterno consumiu com a praga 24 mil homens. Bem, aí aqui é lembrado esse episódio desse juízo. No verso 5 é falado que novamente sobre a questão do ensino. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou Yahweh, meu Elohim. Então, irmãos, esse verso 5 é muito importante, que ele vai novamente destacar a importância do ensino. Então, como está o ensino da Torá em seu meio, na sua comunidade? Ore para que as pessoas sejam despertadas a ensinarem e aprenderem a Torá. Mas faça também o seu papel de estar estudando, particularmente pedindo ao Eterno Elohim que vos dê sabedoria e conhecimento na leitura da Torá. Shalom, né? Os irmãos estão aí já assistindo, acompanhando, né? Milton. E daqui a pouco estarei postando aqui também no WhatsApp. Bem, o verso 5 então fala sobre isso, sobre a importância do ensino. E o verso 6, muito interessante, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria.
Então nós estamos lendo Deuteronômio Devarim, capítulo 4, verso 6. Então isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento perante os olhos dos povos. Então Israel seria conhecido como um povo sábio e um povo inteligente perante os olhos dos povos, como fruto da dedicação deles à Torá, a estudar a Torá, a ensinar a Torá, os princípios da lei. E aí diz assim, que os povos irão dizer: este grande povo é nação sábia e inteligente. E qual é o conceito dos povos com relação ao Brasil, ao povo baiano? Qual o conceito que eles têm da nossa sabedoria e inteligência? Será que é dessa maneira que nós somos conhecidos pelos povos vizinhos, como um povo sábio e inteligente? Ou será que nós somos conhecidos pelas coisas carnais, mundanas, pelas festas, pelas músicas e outras coisas que muitas vezes não exaltam os princípios da lei do Eterno, da Torá do Eterno? Então, como é que nós somos vistos? Então vemos a falta que faz o ensino, o conhecimento e a prática da Torá. Vou estar postando aqui no grupo, um minutinho. E aí nós vamos continuar aqui. Vamos colocando aqui o áudio. Bem, então vamos dar sequência no verso. E no verso 8 reforça isso e diz assim: e que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta Torá, esta lei, que hoje ponho perante vós? Então veja o padrão elevado da Torá. Então os povos daquela época tinham leis muitas vezes terríveis, desvalorizava muitas vezes o pobre, o órfão, a viúva, a mulher, o estrangeiro. E ao lermos a Torá dentro do seu contexto da época, nós vemos como os estatutos e os juízos eram elevados para aquela geração, para aquele povo, e como os ensinos da Torá importantes para os nossos dias. Quantas coisas as nações basearam suas leis em muitas coisas que tiraram da Torá, que se inspiraram na Torá. Mas agora nós vamos falar sobre um outro aspecto, o aspecto da manifestação de Elohim por meio do fogo. No verso 24 de Devarim, Deuteronômio 4, 24, diz assim: porque Yahweh teu Elohim é um fogo consumidor, um fogo que consome, um Elohim zeloso. Então, Elohim aqui é descrito como um fogo consumidor. Nós vemos aquela experiência que lemos da manifestação de Elohim para Moshe em meio a um fogo na sarça. E o Eterno, depois, ele se manifesta em meio ao fogo a todo Israel ali no monte, onde vai apresentar as tábuas da aliança. E é interessante como esse texto de Devarim, Deuteronômio, vai destacar a manifestação de Elohim no fogo, pelo fogo. Infelizmente, a nossa cultura associou o elemento fogo ao demônio, a Ra-Satã. Então atribui a Ra-Satã a questão do fogo, da manifestação no fogo, a associação ao fogo. Mas muitas pessoas que tiveram experiências
da presença maligna, sentiram foi um frio na espinha, um arrepio, algo gelado. Eu queria destacar aqui a figura do fogo associado ao Eterno na sua manifestação, para que nós possamos ter esse resgate desse entendimento do fogo. Até a Ruach HaKodesh, na sua manifestação em Atos, capítulo 2, falam ali das chamas de fogo que repousaram sobre os Talmidim, uma manifestação também em meio ao elemento do fogo. Então, é interessante nós entendermos que os olhos do Mashiach, do Messias, também são como chamas de fogo. Mas a nossa cultura veio associar o fogo ao demônio, ao a Satan. E na realidade, então temos aqui essa questão do fogo, o elemento fogo na manifestação do Eterno. E nós podemos ver isso, por exemplo, no verso 11, voltando ao verso 11, diz assim: E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até ao meio dos céus, e há trevas e nuvens e escuridão. E a gente sempre associa tudo isso ao diabo, mas aqui é a manifestação de Elohim. Então Yahweh vos falou do meio do fogo. A voz das suas palavras ouviste, porém além da voz não viste figura alguma. Então no verso 11 e no verso 12 vai destacar o elemento fogo na manifestação aqui de Yahweh Elohim. Verso 13, então eles não viram forma, eles ouviram. O Tão Eterno, ele se manifestou e ele falou, ele não apareceu de forma visível. A ênfase do ouvir e não do ver o próprio Elohim. O que foi visto? Foi esses outros elementos, o fogo, as trevas, as nuvens e escuridão, então aquela nuvem densa como a nuvem de tempestade. Verso 13, então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Quem escreveu? Yahweh Elohim, escreveu em 2 tábuas de pedra. Também, por que 2? Porque são testemunhas. As testemunhas eram em 2. Então vos anunciou ele a sua aliança. Verso 14. Também Yahweh me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasses estatutos e juízos para que os cumprisses na terra a qual passais a possuir. Então Yahweh me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse. Então as pessoas precisam ser ensinadas quanto aos estatutos e aos juízos, quanto aos mandamentos. Como anda o nível de ensino nisso? Será que o ensino tem sido focado nos bens materiais como um fim em si mesmo e não como uma consequência da obediência aos mandamentos? Aqui o enfoque começa pelos mandamentos, pelos ensino dos estatutos e dos juízos. Verso 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que Yahweh em Horeb falou convosco do meio do fogo. Então Yahweh não se apresentou visivelmente com formato. Ele se manifestou, falou do meio do fogo. Então do meio do fogo as pessoas ouviram a voz, mas não viram uma figura. Então ele disse, olha, tenham cuidado para eles não criarem uma imagem de escultura, uma figura em imitação. Então por isso que Yahweh não se apresentou de uma forma visível, mas audível, por meio da voz que saía ali do meio do fogo. Então novamente fala aqui do fogo no verso 15. No verso 16, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, ou figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa nos céus, no Shamaim, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Então Yahweh não se manifestou através de uma imagem
para que eles, de uma forma, de uma figura, para que eles não constituíssem imagens de escultura ou figura alguma em associação a Yahweh, Elohim. Então aqui está condenando essa representação. Não vamos idolatrar, vamos só fazer uma representação. Irmãos, não é para fazermos representação. É só para lembrar, não é para adorar. Ele está dizendo aqui, olha, não se manifestou justamente para que as pessoas não construíssem essas imagens, essas figuras. Aí verso 19, que não levaste os teus olhos, também está falando para que as pessoas não levante os olhos ao chamaim, aos céus, e vejam o sol, Shemesh, o sol, a lua, as estrelas, todo o exército do chamaim dos céus, e seja impelido a te inclinar perante eles. Então também está chamando, não só faça representações aqui na terra com estátuas, figuras de ser humano, animais, aves, répteis, né, que se arrastam, peixes, como uma forma de representar o eterno. Então não faça essas coisas para representar o eterno. E também não adore o exército dos chamaim, o exército celestial, composto de sol, lua, estrelas. Quando fala que estrelas, é tudo que está além do sol e da lua. Então, na nossa linguagem é que é separado planetas, asteroide, estrelas, mas nessa linguagem da escritura é todos os corpos celestes, tá? Então, não também se inclinar, prestar adoração e servir àqueles que Yahweh teu Elohim repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, colocou ali para servir aos homens como sinais, como direção, para que eles se locomovessem, né, para marcar dias, anos, e não para inclinar e para prestar um serviço a esses corpos celestiais. Então, vou estar postando aqui o segundo áudio e aí a gente dá sequência aqui. Vamos lá. Então, no verso 21, ainda em Devarim capítulo 4, Deuteronômio 4, verso 21, diz assim: também Yahweh se indignou contra mim por causa das vossas palavras. Então ele aqui lembra que o Eterno tinha dito que ele não entraria na terra por aquilo que tinha acontecido. Aqui também ele relembra isso. No verso 23, ele diz assim: guardai-vos de não vos esqueçais da aliança. Então a gente tem que lembrar da aliança. De Yahweh vosso Elohim, que tem feito convosco. Então nós temos a Brit Hadashah, nova aliança. E aqui é dito: e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Elohim vos proibiu. Então não podemos fazer imagens de esculturas com esse fim de espiritual. E aí é dito a frase que acabamos de ler: porque Yahweh teu Elohim é um fogo que consome, um Elohim zeloso. Bem, agora vamos entrar aqui em um assunto muito interessante, que é a partir do verso 25, diz assim: quando, pois, gerares filhos e filhas e vos envelheceres na terra, então eles iam entrar, possuir a terra prometida, e ia se passar muitos anos. E de repente aqui já traz um alerta: e vos corromperdes e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos de Yahweh teu Elohim, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós os chamaim e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão, o Iarden, para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, e Yahweh vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos,
em número entre as nações às quais Yahweh vos conduzirá. Então aqui, Moshe já está chamando a atenção, olha, estamos lhe dando aqui as ordenanças, os mandamentos, ensinando, vocês vão possuir a terra. Agora, com o passar do tempo, depois de outras gerações, filhos e filhas, depois que vocês envelhecerem, se o povo desviar para a idolatria e fazer aquilo que o Eterno proibiu, então eles vão ser expulsos da terra. Muitos vão ser destruídos e aí muitos vão ser espalhados entre os povos. E ficarão poucos em número entre as nações que o Senhor vos conduzirá. Então, foi justamente o que aconteceu. O povo pecou, o povo caiu em idolatria, e aí o povo foi levado cativo para as nações. Primeiro foram uma parte do um dos reinos. O reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Primeiro foi levado um reino cativo, depois foi levado outro reino. Então, nessa primeira leva, foi uma parte das tribos, né? E as 9 tribos e meia, e alguns levitas. E na segunda foram levadas as outras 2 tribos, né? E a parte dos levitas. Então, o que é que aconteceu aqui? Acaba que nosso povo foi espalhado sobre a terra, o povo de Israel foi espalhado sobre a terra. E aí o que acontece? Eles acabaram assimilando a cultura pagã. O que é que diz aqui no verso 28? E ali servirei a deuses, a Elohim, que são obras das mãos de homens, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então fala desse período que o povo de Israel, descendentes de Abraão, espalhado entre as nações, caíram na idolatria. Então nós sabemos que aqui, por exemplo, no Nordeste brasileiro, em outras partes também, mas aqui no Nordeste especialmente, muitos são descendentes de Abraão, muitos são descendentes de erudins judeus que vieram para cá fugindo da perseguição, da Inquisição na Europa, na época do descobrimento do Brasil, que o pessoal chama de descobrimento do Brasil. É tanto que muitas pessoas criticam, né, chamando assim, quem veio para cá era quem não presta, era só ladrão, prostituta, era pessoal de baixo nível. Isso é um antissemitismo, um preconceito muito grande, porque quem veio para cá em grande número foram justamente judeus, que tinham crescido muito a perseguição aos judeus na Europa. Então muitos viram aqui a oportunidade, mas devido a esse preconceito eles foram taxados dessa maneira. Muitos se estabeleceram então no Nordeste, tiveram que adotar outros nomes, né, nomes chamados nomes de cristãos novos, porque eles foram forçados a adotar um batismo cristão e adotaram nomes. Mantinham inicialmente a fé judaica, mas depois, com o tempo, muitos acabaram assimilando a idolatria, e a idolatria muitas vezes forte no Nordeste. E nós vemos isso aqui muito claro do verso 28. Ali servireis a Elohim, a Deus, que são obras das mãos de homens, de madeira, de pedra, que não veem, que não ouvem, não comem, não cheiram. Agora há uma promessa no verso 29. Diz assim, Deuteronômio 4:29. Então dali buscarás a Yahweh teu Elohim, e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então há uma promessa para esses descendentes de Abraão espalhados sobre a terra, inclusive aqui no Brasil, inclusive especialmente aqui no Nordeste. Eles entraram fundo na idolatria, sim, entraram fundo na idolatria, que é o verso 28. Mas o verso 29 fala de uma esperança. Então dali buscarás a Yahweh teu Elohim, e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Yahweh Elohim está despertando muitos desses a fazerem techuvá, a se arrependerem, a se converterem verdadeiramente ao Elohim de Israel e abandonar toda a idolatria. E aí ele fala aqui de uma forma para pressionar para que essas pessoas despertem. E a gente vê um pouco do que acontece aqui no Nordeste. Diz assim o verso 30. Quando estiverem em angústia, então fala assim de dificuldades, muitas dificuldades.
e o nordestino que passa muitas dificuldades, inclusive muitas questões ligadas à questão do clima, a questão da falta da chuva, né? Então temos muito essa questão aqui. Então, quando estiver em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, olha a profecia de Moshe, nos últimos dias, voltarás para Yahweh teu Elohim e ouvirás a sua voz. Então, esse povo será despertado, não só aqui, mas em diversas partes do mundo. Eles serão despertados. Quando? Nos últimos dias. Voltarás para Yahweh teu Elohim e ouvirás a sua voz. Verso 31 de Devarim, Deuteronômio 4:31. Porquanto Yahweh teu Elohim é Elohim misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Passaram-se muitos séculos, passaram-se milênios, mas aqui há um povo de Elohim. E Elohim é misericordioso, não vai desamparar. Ele vai despertar este povo nos últimos dias, e eles ouvirão a voz de Elohim e se converterão e abandonarão a idolatria. E nós fazemos parte desse movimento, né? Desse início. Verso 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados. Então aqui chama a gente a relembrar, a fazer uma retrospectiva. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do chamaim dos céus até a outra. Se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de Elohim falando do meio do fogo, ao fogo aí de novo, como tu a ouviste e ficou vivo. Então aqui falando da experiência sobrenatural, e o povo vai tornar a ouvir a voz, porque em Aguiliano, em Apocalipse, está escrito: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Aruá, que o Espírito do Eterno, que Aruá diz às Querilote, às congregações. No verso 36, aí de Devarim, Deuteronômio 4:36 diz: desde os céus te fiz ouvir a sua voz para te ensinar. Então o Senhor ama o ensino. E sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Vocês estão vendo quantos versículos falam aqui da manifestação de Elohim ali do meio do fogo? E o diabo quis roubar para ele essa manifestação do fogo, associar o fogo à figura dele, enquanto que muitas pessoas, quando sentem uma presença maligna, sentem na verdade um calafrio, um frio na espinha, que nem diz aqui no Nordeste, o pessoal usa esse termo. Então, o fogo estava muito associado à manifestação de Elohim. Nós vemos aqui, vimos na sarça, vemos no monte quando entrega as tábuas, vemos também em Atos 2, quando a Ruach HaKodesh desce, ali também o elemento fogo presente, e os olhos do Messias como chamas de fogo. Então, mas o diabo quer roubar essa questão para ele. Vamos para o verso 39, diz assim: por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só Yahweh Elohim em cima nos chamaim, nos céus, e embaixo na terra, não outro há, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordena hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongue os teus dias na terra, que Yahweh teu Elohim te dá para todo sempre. Então aqui a gente vê a prosperidade como uma consequência da obediência e não um fim em si mesmo. O foco é obedecer. O bem-estar vem com a obediência. Até pelo simples fato da pessoa obedecer, ela sente um bem-estar interior, que é a nossa maior prosperidade. Verso 41. Então Moisés
separou 3 cidades além do Jordão. Antes de atravessar o Iarden do Jordão, separou ali entre as cidades das 2,5 tribos, que era a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, se estabeleceram antes da travessia do Iarden do Jordão. Por isso se estabeleceram nas terras antes do Jordão. E eles ocuparam ali várias cidades e edificaram cidades. Mas 3 cidades foram estabelecidas como cidade-refúgio ali. E outras cidades-refúgio foram construídas depois do Jordão, estabelecidas depois do Jordão. E aqui fala dessas 3 cidades-refúgio, e nós já estudamos sobre a cidade-refúgio na Paraxá, algumas Paraxá do passado. Um minutinho que eu vou estar postando aqui esse áudio no grupo. Do WhatsApp, e nós retomamos aqui. Ok. Então agora nós vamos para o capítulo 5. Vamos então agora fazer uma reflexão no capítulo 5, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o capítulo 5 e depois aí a gente encerra esse vídeo e aí a gente abre um vídeo novo. Então aqui no capítulo 5 de Devarim, Deuteronômio, é falado no versículo 2 sobre a aliança que foi feita em Horebe. No verso 4 é novamente destacado o elemento fogo. Diz assim: face a face Yahweh falou convosco no monte, do meio do fogo. Entenderam por que Satan quer roubar isso? Que ele quer copiar. Verso 5: naquele tempo eu estava em pé entre Yahweh e vós, para vos notificar a palavra de Yahweh, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo. Então o povo temeu, ficou com medo dessa manifestação do Eterno. Então veja, e aí o inimigo, sabendo desse temor, quis pegar isso como uma imitação. Mas vamos aqui então, ali em meio ao fogo, o Senhor então falou os mandamentos. E aqui novamente relatado os 10 mandamentos que foram relatados lá em Êxodo 20. Shemot 20. Agora aqui em Devarim, Deuteronômio, também é dito sobre os mandamentos. E é importante vocês entenderem que é justamente aqui, quando vai ser dito sobre os mandamentos, quando vai falar sobre a Torá, quando vai se falar sobre a questão da obediência aos mandamentos, é desses textos que o Messias vai se utilizar quando ele é confrontado, tentado por Satan no deserto. Então e aí nós vamos ver bem claro o paralelo entre por que o Messias escolheu aqueles textos. Ele poderia ter usado outros textos, até mesmo da Torá ou de outras passagens, mas ele vai usar a Torá. E por que ele usou exatamente esses textos de Devarim? Em que circunstâncias aquelas frases foram ditas? E aí a gente vai ver um paralelo e entender melhor o que é que acontece lá. Então aqui é dito os 10 mandamentos. Então é dito os 10 mandamentos. Então aí vocês depois fazem uma leitura. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre os 10 mandamentos, mas o primeiro que a gente pode destacar aqui é o combate à questão da idolatria. Nós vimos também a questão aqui de não ter outros Elohim, diante do Eterno, não fazer imagem de escultura, e aí é falado vários detalhes sobre isso, e aí é falado sobre não usar o nome de Yahweh, teu Elohim, na versão em português mais comum está em vão, porém falsamente. Então, não usarás o nome de Yahweh teu Elohim falsamente. Então, as pessoas pegaram o nome para usar em um juramento, usar de uma maneira falsa, para trazer um engano. Então, cuidado ao usar o nome para trazer engano.
para trazer algo falso, para fazer um juramento falso ou coisa desse tipo. Então aqui não há proibição de você invocar o nome. Você deve invocar o nome, mas você deve invocar o nome em verdade e não de uma maneira vã, falsa, de uma maneira profana. Então, e aí diz: porque Yahweh não terá por inocente ao que tomar o seu nome de uma maneira falsa, de uma maneira desprezível, de uma maneira vã. E aí vai falar também do outro mandamento, que é o Shabat. Então a gente vai ver que cada um desses, Hassatã vai trabalhar para levar as pessoas a pecarem. É dito para que as pessoas não tenham outro Elohim, além de Elohim. E aí ele vai querer colocar outros no meio. É dito para não fazer imagens. E aí as pessoas colocam imagens para representar Elohim. É dito que não é para usar o nome de uma forma vã, e as pessoas profanam o nome. Substitui até por nomes pagãos, por nomes de blasfêmia. Nós sabemos que a palavra Deus, no português, ela origina da mesma raiz da palavra Zeus, que é um ídolo pagão, e as pessoas muitas vezes se referem ao Eterno enganadas, usando um termo pagão. Até uma profecia do dia Eterno dizendo que chegaria o dia que ele tiraria do lábio do povo o nome dos Balaíns que estavam se referindo a ele, através de nome de Balaíns, que não me chamarás mais meu Baal. Então há uma profecia sobre isso, mas isso será um outro assunto. Mas destacando aqui a importância de santificar o nome Kadosh de Elohim, tanto que o Messias colocou isso na oração. Logo no início, ele disse: Avinu Sheba Shammai, Pai nosso que estás no Shamaim, nos céus. Kadosh seja o teu nome. Então ali estava separando o nome e não profanar o nome. Usar o nome de uma forma falsa, de uma forma corrompida. E aí depois vem a questão de guardar o dia do Shabat para o separar. E aí novamente Hasatã vai fazer também um trabalho para mudar o dia de descanso. De preferência que não se descanse dia nenhum, fique no estresse total. Mas se tiver, escolha-se um outro dia, mas não Shabat, então tem um ódio com relação ao Shabat. E assim ele vai procurar desconstruir, levar o povo a pecar em cada mandamento. E aí é dito, né, que o que não era para fazer no Shabat, não era para fazer o trabalho, nem botar outra pessoa empregada para poder fazer o trabalho. Era para eles lembrarem que eles foram escravos no Egito e que o escravo não tinha descanso devido, então que eles precisavam ter um descanso devido e dar descanso também aos animais, dar descanso também aos empregados, não ficar na usura do dinheiro. Então vai se falar sobre isso. No verso 16 vai falar sobre a questão do honrar o pai e a mãe. E aí Hasatã vai fazer todo um trabalho para poder trazer desestabilidade na família, rebeldia, desprezo aos pais, para que as pessoas morram cedo, porque diz lá: honra o teu pai e tua mãe. E aí diz: para que se prolongue os teus dias. E aí o que acontece? Nós vemos muitas gerações morrendo cedo nas drogas, muitos jovens morrendo na violência e tudo, muitas vezes associado a essa falta de honrar o pai e a mãe. Então não sabe que abriu a brecha em desonrar pai e mãe, a não cuidar do pai e da mãe, e não tratar bem, não zelar, não dar atenção. E aí o que acontece? Colhe como maldição uma vida curta e morre cedo. Então vemos também esse trabalhar dessa desestrutura da família. Aí ele vem: não assassinarás. Então aqui está falando na questão do assassinato, porque vocês vão ver que o próprio Eterno vai dizer que o povo de Israel precisava entrar em guerra. Claro que na guerra as pessoas morriam, né? Mas aqui não está falando sobre isso, está falando de assassinato. E aqui ele aqui condena o assassinato.
está traduzido não matarás, mas o termo é não assassinarás. Verso 17, no 17, não matarás. O que a Satã vai fazer? Levar as pessoas a cometerem homicídios e mais homicídios, assassinatos. Não adulterarás, então ele vai focar na questão do adultério. Satã, o inimigo. Não furtarás, então ele vai destacar as pessoas para furtar, para roubar, matar, destruir. Verso 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E como Satã é o pai da mentira, ele vai fomentar a mentira, a calúnia, né? O falso testemunho, tirar a vantagem, enriquecer à custa do roubo de até mesmo entre uma coisa num processo judicial, dando falso testemunho para poder tirar dinheiro. Então ele vai tentar desconstruir cada coisa dessa. Então vocês veem como a sociedade ela perece quando falta o conhecimento da Torá, que é o que nós aprendemos. Verso 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí ele vai despertar a questão da cobiça. E não desejarás a casa do teu próximo, nem o campo do teu próximo, nem o empregado, nem o servo do teu próximo, nem a serva do próximo, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Veja, se o próximo põe um elemento à venda, um jumento à venda, você, claro, vai desejar pode desejar aquele jumento, e você vai levar um valor, ou até pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a levantar esse valor para comprar esse jumento que ele pôs à venda. Então isso aí não há problema. O que é o problema? O jumento não está à venda. Ele tem um jumento lá, mas a pessoa quer porque quer, botou na cabeça que quer aquele jumento. Então isso é uma cobiça. Aquela casa que está ali naquela rua não está à venda, mas a pessoa quer porque quer que ela quer aquela casa que pertence a outro. E ela chega ao absurdo de pecar contra o Eterno e de querer exigir ao Eterno em oração aquela casa. Não, o Senhor tem que me dar aquela casa. Agora veja, o Senhor proibiu a cobiça no mandamento, e ele ainda cobiça, e ele ainda quer colocar o Eterno no meio da cobiça dele, dizendo, não, eu quero aquele terreno, eu quero aquela casa, tem que ser meu, e aquilo nem à venda está. Então isso aí é contrário ao mandamento. Posso estar aqui no grupo, tá? O áudio, e a gente já retorna. Então, há muita confusão com relação a esse texto. Então, tem até denominações, movimentos, congregações que incitam as pessoas a pecarem no último mandamento. Incitam as pessoas a elas cobiçarem aquilo que não lhe pertence, que pertence a outro, que não está à venda. Irmãos, tem uma concessionária, o carro está ali à venda e você deseja, amém. Se você vai comprar o carro, o vendedor vai ficar contente porque ele quer vender o carro. Agora imagina, você tem uma eira, a eira não está à venda e Jezabel quer porque quer a eira que não está à venda. Então é errado, é Jezabel. Isso aí é maligno. Então a pessoa tem ali um carro é dele e o outro já está de olho e fica orando. Não, eu quero porque eu quero aquela casa. É aquela casa, a casa não está nem à venda. A pessoa às vezes está até morando na casa. Ou não está lá guardada por algum motivo, porque vai ficar do filho, da filha, que está viajando, sei lá o quê. Mas a pessoa, ela começa a cobiçar, ainda bota essa cobiça em oração e ainda apresenta para o Eterno, ainda exigindo que o Eterno dê, porque isso é totalmente loucura, irmãos. Diferentemente de algo que pertence ao Eterno e que decidiu o Eterno lhe dar, e o Eterno lhe prometeu por aliança pessoalmente. Ele trouxe, ele falou e ele vai fazer. Aí cabe alguma coisa ao Eterno, não cabe a você cobiçar. Então os israelitas, eles estavam lá no Egito, eles não estavam cobiçando a terra de A, B e C, mas o Eterno tinha prometido uma terra
que outros estavam ocupando e que o Eterno disse que eles iriam conquistar aquela terra e expulsar aquelas pessoas dali daquela cidade e iam tomar posse daquilo que tinham pertencido a outros. Mas isso foi uma promessa vinda do Eterno. Não foi algo que alguém bateu o olho e disse: eu quero aquela casa e assim, aquela família vai ter que me vender. Se ela não me vender, o Senhor vai matar, mas aquilo ali vai ser meu. Isso aí é feitiçaria, isso aí é Jezabel. Diferente de uma obra vinda do próprio Elohim. Então, o povo precisa ser mais ensinado nos mandamentos. Verso 22 é novamente chamada a atenção do fogo, na manifestação aqui do Eterno. Essas palavras, que foram os 10 mandamentos, Yahvé a toda a congregação falou no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, quer dizer, como uma tempestade, né? Com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. No verso 23 vai falar de novo do fogo, no verso 24, no verso 25 e no verso 26. Quantos versos nós já lemos falando da manifestação de Elohim no fogo? Então, eu não vou aqui repetir, mas aí vocês leem sobre essa questão do fogo. Então está aí no verso 22, no verso 23, no verso 24, no verso 25 e no verso 26, em que o Eterno falou ali em meio do fogo. E no final, já chegando no verso 32 e o 33, eu queria destacar aqui: olhai, pois, que façais como vos mandou Yahvé vosso Elohim. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Está falando aqui dos mandamentos. Andareis com todo o caminho que vos manda. Andareis em todo o caminho que vos manda Yahvé vosso Elohim, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Então, a obediência da Torá não está ligada à salvação eterna. Está falando sobre uma qualidade de vida, viver bem, ter dias prolongados aqui. Então, aquilo que o homem semear, isto mesmo ele que ceifará e colherá. Então, é nessa linha que Shaul Paulo, quando ele vai falar da Torá, ele vai trazer esse equilíbrio, que a Torá, o foco dele é esse. A Torá não estava falando aqui que se a pessoa se esforçasse em cumprir a Torá, ela ia ter uma vida eterna. Então, ele está falando aqui da qualidade de vida aqui, por estar vivendo um padrão excelente em obediência ao Eterno e tal. Bem, nós vamos então para o capítulo de número 6, tá? E fiz o seguinte: Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 1. Nós vamos então fazer assim: vamos encerrar esse vídeo e aí a gente volta daqui a meio minuto com um novo vídeo, onde nós vamos estudar Deuteronômio a partir do capítulo 6, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Então aguardem aí que a gente já volta.